Durante um evento do PL em Niterói, no Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para a sua base focar na abertura da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. A fala intensifica a discussão entre parlamentares sobre o andamento da comissão. Agora, parte da base aliada de Bolsonaro assina a CPMI, enquanto apoiadores do atual presidente agem contra a instalação. Vamos falar sobre esse assunto? Recebemos no nosso painel CNN o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigado, Carol, a todos vocês da CNN. Gratidão pelo convite e também um abraço para o deputado Pedro. Estamos aqui às ordens para dialogar. Deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, também conosco. Uma boa tarde, seja bem-vindo, deputado. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Girão. Uma boa oportunidade para conversar com o nosso povo brasileiro sobre o nosso futuro do nosso país. Sem dúvida. Então, seguimos aqui com o nosso painel, tendo a CPMI dos atos de 8 de janeiro como tema. Afinal, quais são os interesses de Bolsonaro ao pedir esse foco na abertura de uma CPMI? Começamos então com o senador Eduardo Girão. Por favor, senador. Olha, Carol, o do Bolsonaro eu não sei, mas eu vejo muito claramente, sou um parlamentar que ando nas ruas, nos mercados, nas feiras, e existe um incômodo muito grande da população que quer saber a verdade sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. É muito estranho que o PT, que é um partido que há décadas defendeu centenas de CPIs, ele agora, curiosamente, não quer essa investigação. E um detalhe que todo mundo lembra desses atos deploráveis que aconteceram no dia 8, é que o governo federal, o governo Lula, ele disse que era vítima de tudo aquilo. E como é que você vê uma vítima, alguém que foi agredido, não querer a investigação no foro ideal, que são as duas casas legislativas? Ou seja, o Senado foi vandalizado, assim como a Câmara dos Deputados. Então, essas duas casas, através de uma CPMI, como aconteceu no Capitólio, elas precisam investigar e punir os responsáveis, seja lá quem seja de direita, de esquerda, infiltrados. Tem muita coisa no ar. A BIM já manifestou que avisou o federal dias antes dos ataques, teriam para destruir o patrimônio aqui na Praça dos Três Poderes, e agora, misteriosamente, a gente vê o governo que desmobilizou as forças do Palácio do Planalto, a Guarda Presidencial, horas antes do ataque, agora já não quer mais a investigação. O que é que está acontecendo? O que é que o governo teme, que chega até a ameaçar, né, com chantagem a parlamentares que estão retirando as suas assinaturas pelas emendas reais que esse governo já disse que não seria secreto, que era contra secreto, e agora a gente vê você usar essas emendas pesadas aqui no Congresso Nacional. Bem, deputado, utilizando aqui a linha de raciocínio do senador Eduardo Girão, eu lhe questiono, o governo, enquanto vítima, não deveria apoiar a abertura de uma CPMI? Eu acho que a questão central é o que aconteceu no dia 8 de janeiro. A imprensa brasileira e internacional, com vastos vídeos e imagens dos próprios golpistas, dos próprios baderneiros, dos próprios destruidores do Supremo, do Congresso e do Palácio, farta munição no sentido de provas. Ministério Público, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, a polícia mesmo que depois em seguida agiu. Alguém tem alguma dúvida de que foi uma tentativa de golpe fracassada? Quem é o grande responsável nesse processo de instabilidade política e tentativa de golpe? Quem olha milhares de redes sociais nas semanas anteriores, desde o Bismarck lá do dia 13 de dezembro, o discurso do Bolsonaro no 7 de setembro, tentando dar golpe, põe equipamentos nas ruas para dizer que não aceitaria o resultado das urnas, legitimou a urna eletrônica, deslegitimou e não reconheceu até hoje o resultado da eleição. Portanto, você tem um responsável
pelo que aconteceu dia 8, se chama ex-presidente Bolsonaro. Segundo lugar, precisa mais alguma investigação para identificar quem destruiu, se eles próprios produziram as imagens, os próprios produziram a prova dos crimes que cometeram, de destruição, de desmonte, né, de um escândalo de tentativa de golpe à democracia. O mundo inteiro viu, o Brasil inteiro, uma pessoa sensata, sabe as razões, as motivações e o preparo antes, durante e depois. Quem está preso lá? Então, não precisa de prova nenhuma, não precisa de investigação pelo Congresso. Quem sabe precisa de investigação para o Congresso são os 16,5 milhões das joias não destinada para o Palácio, ficada com a família do ex-presidente na relação com a privatização da Landulfo Alves. Qual a relação? Isso precisa investigar. Tem relação ou não? Vamos investigar. Vamos fazer CPI entre as joias. Estão querendo fazer CPMI para colocar uma cortina de fumaça e não discutir efetivamente o golpe que tentaram dar no dia 8, não deixar o governo governar o país que democraticamente foi eleito, porque não aceita o resultado eleitoral, e terceiro, uma cortina de fumaça sobre as denúncias das joias, porque foi um escândalo nacional, né, com mais cheque, com mais recursos, com mais joias, né, retiradas do patrimônio do povo brasileiro, que tem a ver 16,5 milhões com a privatização pela metade do preço da refinaria, que vai custar muito para o povo brasileiro. Quem sabe é isso que nos move discutir. Não queremos, porque tem investigação séria, tem prova de quem cometeu a tentativa de golpe que fracassou. Nós não temos ainda a relação entre privatização e a joia. Vamos fazer uma CPI, Girão, das joias? Bem, vamos focar aqui na CPMI, por enquanto, dos atos de 8 de janeiro. Daqui a pouquinho, claro, vamos também falar sobre esse assunto. Senador, CPMI dos atos de 8 de janeiro é uma cortina de fumaça, como diz o deputado? É necessária uma nova investigação ou as investigações conduzidas pelo Poder Judiciário já são suficientes? Com todo o respeito ao nobre deputado, eu acho que fica muito claro quando você analisa os argumentos, tentando levar para outro lado. O caso das joias eu deixei claro aqui no plenário, né, que nós temos que investigar e temos que regulamentar, inclusive, porque o presidente Lula levou 11 caminhões quando saiu do governo, espada de ouro, rubi, diamante, joias lá da Rainha Elizabeth, e a Dilma também até hoje não devolveu. Agora, voltando ao foco, é muito importante que transcende questão de Bolsonaro. Bolsonaro já passou. Eu acho que a gente tem que investigar o que é que aconteceu com relação ao dia 8 de janeiro. O deputado esquece que o presidente Lula, PT, decretou sigilo sobre as imagens. Por que o receio de mostrar essas imagens? Será que tinha gente já dentro do Palácio do Planalto, aqui do Congresso, que de forma profissional quebrou antes da manada chegar, né? A gente não vai passar a mão na cabeça em ninguém, não. Repito, seja de direita, de esquerda, infiltrado, quem depredou o patrimônio público precisa pagar com relação a isso. Mas a gente vê o ministro da Justiça, Flávio Dino, semana passada, teve lá no Complexo da Maré, sem escolta, né, fazendo uma visita lá, mas estava olhando, assistindo a quebradeira do prédio do Ministério da Justiça. E um detalhe que eu quero repetir, vazou na imprensa, na grande mídia nacional, inclusive o Estado de São Paulo colocou isso recentemente, e a ABIN, 47 órgãos do governo federal, e o objetivo dos atos, 2 dias antes, era quebrar tudo, era destruir fisicamente o patrimônio. Aí vem a pergunta, o GSI, o presidente liberou a presidencial para Santos, ele já sabia que o objetivo era quebrar. É isso que a gente vai investigar na CPI. O brasileiro já entendeu de CPI para CPMI
as duas casas, assim como foi no Capitólio, precisam fazer essa investigação. Carol, deputado, você que está nos assistindo na CNN, isso transcende a técnica, isso transcende a questão política. É algo específico que a gente tem que ouvir quem é especializado na inteligência para mostrar a verdade para todo mundo e que o Brasil tem essa investigação, não como os Estados Unidos, que demorou 2 anos essa investigação, mas a verdade está chegando com as imagens sigilosas. Deputado, também utilizando aqui palavras do senador, o governo tem receio sobre a abertura de uma CPMI sobre os atos de 8 de janeiro? Nós não temos receio nenhum, só que o Brasil tem que avançar, o Brasil tem que colocar pauta econômica, pauta social e reconstruir esse país que foi desmontado pelo ex-presidente na área ambiental, na área social, deixou 33 milhões de pessoas passando fome, tiraram médicos de atender o povo na área da medicina, fizeram uma tragédia da pandemia, que tem agora milhões de pessoas precisando de cirurgia eletiva. Então vamos lá, vamos discutir especificamente o 8 de janeiro. Alguém tem alguma dúvida sobre as motivações da baderna da destruição? Se na qualquer rede social você lia as dezenas, não precisava nem ser ministro, nem precisava ser policial, qualquer cidadão comum, com um mínimo de sensatez, quem se motivou e que estava lá na frente do quartel, que a Polícia Militar agora, o comandante da PM de Brasília diz, nós tínhamos 553 homens da PM de Brasília para retirar da frente do quartel todo aquele acampamento que tinha tráfico de droga, que teve estupro lá, e quem não deixou? O Exército. Portanto, se a investigação vai ter, é o Braga Neto, é o general Heleno. E segundo ponto, de onde eles vieram? Lá do quartel, motivado e ancorado por policiais, sem proteção e sem segurança. Por isso que teve um governador afastado, teve um secretário preso da segurança do Distrito Federal, porque teve lá o ofício do Flávio Dino, quando percebeu insegurança, solicitou segurança, solicitou proteção e não conseguiu. Teve órgãos da segurança, aqui eu falando com general, com coronel, com capitão, ou o pessoal da segurança não confia no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, indicado pelo Bolsonaro, a PGR, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, a Polícia Militar, tem uma CPI no Distrito Federal. Vamos em frente, vamos fazer as outras CPI, que não temos investigação ainda. Vamos fazer outras, vamos tocar para frente esse país. Não precisa de CPI para identificar o intelectual disso tudo. Já tem nome, Jair Bolsonaro. Já tem preparo com dezenas de milhares de imagens. Já tem os atos com alto crime. Imagina, Carol, as pessoas filmarem-se a si mesmo destruindo. Tem alguma dúvida de quem motivou? Do intelectual? De quem pensou esse processo da minuta do golpe de 12 de dezembro, do 8 de janeiro? Teve alguém que teve dúvida com as bandeiras, com a construção bolsonarista, golpista, que tentaram dar o golpe no país? Era golpe. Tentaram dar o golpe. Pega dezenas de imagens, dezenas de depoimentos. Precisa alguma dúvida? Só faltava dizer que o presidente Lula, que foi eleito, que queria governar, estava por trás dos infiltrados. Fala infiltrado, não consegue trazer uma imagem, um sujeito que possa ter outra origem ideológica, outra origem política dos atos de 8 de janeiro. Está claro, 100% golpistas que tentaram dar o golpe, mas foram derrotados. Chega disso, vamos para frente, vamos reconstruir esse Brasil. Senador, vou trazer aqui nos argumentos que o deputado utilizou na fala. Em que medida a instalação de uma CPMI compromete o avanço de pautas consideradas urgentes, prioritárias, não só aqui pelo governo, mas pelo Brasil? Carol, não compromete absolutamente nada, até porque o governo começou há 3 meses aí, não deu nem isso, está completamente perdido. Declarações contraditórias, disse que era
a questão, por exemplo, contra a droga, contra aborto. A primeira coisa que faz é acabar com o Senapred, o Brasil ser retirado de acordos internacionais. Na economia nem se fala, né? A cada dia o mercado vendo que foi enganado, né? Então, isso não atrapalha o governo, pelo contrário, eu acho que acuse aquilo do que você é, né? Acuse o outro. Então, o governo, por que quer pegar o dinheiro seu, cara? O dinheiro meu, o dinheiro de quem está nos assistindo, de emendas bilionárias parlamentares e oferecer para deputados, eles mesmos estão dizendo, né? Estão denunciando, oferecer para retirar assinatura. Isso é coisa que se faça com o país. Alguém que sempre defendeu que era contra o orçamento secreto durante a campanha, era tudo hipocrisia, aquilo, vale tudo agora. Então, é muito estranho esse receio de querer investigar. Veja bem, os terroristas, que eles chamam terroristas, lá no Rio Grande do Norte, governado pelo PT, não é terrorista. O que estão fazendo lá, tocando terror, queimando ônibus, fechando escola, quebrando todo o patrimônio público e privado, é vândalo. Mas os terroristas aqui, deputados, senadores, como eles chamam, querem investigar com todos os parlamentares. Isso aqui não é seletivo, como aconteceu naquela CPI da pandemia, que eu participei como titular e vi a blindagem aos governos do PT para não investigar o dinheiro que foi mandado para estados e municípios e que sobrava escândalos, né? Então, quer dizer, agora é uma CPMI, deputados e senadores, onde você vai poder analisar profundamente, com inteligência, ouvindo as instituições, porque o brasileiro quer saber a verdade. Repito, quem errou por ação ou por omissão precisa ser punido com rigor. Isso aqui é fundamental para que nunca mais aconteça ato. Perdemos o contato com o senador Eduardo Girão, ele que estava ali já caminhando para concluir a sua fala. Voltamos, agora sim, conexão restabelecida. Por favor, senador, já ia aqui concluindo o seu pensamento, seus argumentos, mais um tempo destinado à sua fala. Tranquilo. Então, eu não sei se pegou essa parte, eu reafirmando aqui pela terceira vez que quem agiu por ação ou omissão com relação aos repudiosos atos aí do dia 8 de janeiro devem pagar. Né? Isso aí é para que nunca mais aconteça no Brasil. Agora, e se o governo Lula tiver aberto a porteira, deixado acontecer, que é o que se denomina o documento oficial da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência? Será que é esse o receio, que vai aparecer provas nesse sentido, né? Com a quebra de sigilo das imagens, por exemplo? Então, eu acho que a gente tem que buscar a verdade pela justiça. E aí, esse é um trabalho que parlamentares que estão querendo que tudo o que esteja oculto seja revelado, venham num trabalho hercúleo fazer essa busca para que puna os responsáveis e, eventualmente, alguns que chegaram depois, porque eu fui no presídio. Eu fui visitar com senadores, Carol, de vários partidos. A gente foi visitar as pessoas e tinha gente lá que chegou depois. Tanto é que o ministro Alexandre de Moraes reconheceu e liderou, né? Deu celeridade aos processos. Tem gente que chegou depois dos atos. A gente não quer injustiça. O que a gente quer é que a justiça triunfe e a verdade se prevaleça no Brasil. Deputado, também trazendo aqui uma declaração do senador para a sua colocação. Há algum tipo de pressão por parte do governo para a não abertura dessa CPMI, no que se refere, por exemplo, à liberação ou não de verbas? O governo não tem interesse nessa CPMI porque acredita nos órgãos de investigação, porque as imagens estão, qualquer ser humano com mínimo de sensatez, e diz lá a Bíblia, a verdade vos libertará, que está claro as motivações, quem fez e participou dos atos, quem se movimentou na frente do quartel por dezenas de dias do que fizeram, da intenção do que fizeram, e foi tentativa de golpe, porque o Bolsonaro tentou 4 anos, desde legitimar a democracia, não aceitar os resultados das eleições, montou a minuta do golpe em novembro, não conseguiu dar o golpe, preparou dia 8
e fracassou. Fortaleceu a democracia, cresceu a democracia. É isso a verdade. Essa é a verdade que nos liberta. O resto é narrativa. Sabe por quê, Carol? E qualquer sério profissional da imprensa que acompanhou toda aquela tragédia de tentar não aceitar o resultado das eleições, percebe que essa narrativa agora de ser CPMI é para colocar efetivamente uma narrativa para diminuir o impacto, e voltar ao tema de golpe, voltar ao tema de intervenção militar, voltar ao tema, porque se investigar a fundo vai perceber quais os colegas de muitos militares que foram e deram guarida, como do Exército, como do quartel em Brasília. E, portanto, isso já tem condições da PGR, do Supremo, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, investigarem com as provas robustas que já tem. Portanto, nosso governo tem que governar. É evidente, Girão, que é o papel da oposição. Eu fui oposição ao governo Bolsonaro. Votei projetos importantes, sim, e votei outros projetos, não. E cumpri minha missão democrática de exercer a democracia, de ser oposição. E esse respeito que eu tenho com o senhor, tá? E eu acho que essa construção de responsabilidade entre nós, mas o povo brasileiro quer resposta econômica, como muito bem o senhor colocou aqui. Temos grandes desafios da economia, taxa de juros que o Bolsonaro deixou a mais alta do mundo, 13,75, ou baixa taxa de juros, ou não cresce a economia. Recuperar a relação comercial, como o presidente Lula vai fazer essa semana com a China, está levando 102 empresários do agronegócio para recuperar a relação comercial com a carne bovina, com o maior parceiro comercial do mundo. Quando o ex-presidente criticava vários países, nós não estamos preocupados com ideologia, nós queremos fazer comércio internacional, nós queremos respeito à autodeterminação dos países e nós queremos beneficiar o Brasil, gerar emprego. Hoje está se lançando mais médico para o povo. Vamos lançar em Pernambuco, na próxima quarta-feira, o PAA, de apoiar a produção de alimento para sustentar a inflação dos alimentos que produz tanto sofrimento para o povo brasileiro. Então, deixa nós governar, Girão. Deixa nós governar esse país. O povo brasileiro elegeu o presidente Lula. Tentaram dar o golpe dia 8 de janeiro. Já foi. Vamos virar essa página. Inclusive, é bom para vocês. É bom para vocês não instalar a CPMI. Porque essa narrativa vai ser um tiro no pé de vocês. Vai ser um tiro no pé. Porque a verdade, mais do que essa que está aí, todas as novas verdades vão enxergar até o grande intelectual do golpe do dia 8 de janeiro, que se chama Jair Bolsonaro. Então, vamos em frente. O povo quer resposta econômica, social, educacional, e nós temos essa responsabilidade, porque agora queremos governar o país. Deixa nós governar, deixa o presidente Lula governar. Essa página já foi lamentável, tragédia contra a democracia. Vamos em frente, vamos mudar esse país, vamos reconstruir esse país e vamos pacificar esse país. Vamos unir esse país para aquilo que mais interessa para o povo brasileiro. Economia, desenvolvimento econômico e social, cuidando do meio ambiente e cuidando do povo brasileiro. Esse é o futuro. Senador Eduardo Girão, a abertura de uma CPMI é uma tentativa de manter viva essa narrativa do golpe? Aí é que está o detalhe, né? É por isso que a gente tem que investigar, né? É para saber a verdade, só a verdade. Então, narrativa é o que a gente vê, com todo respeito, deputado Pedro, o que a gente vê aqui dentro, né? Falou, conseguiu o objetivo de se colocar como vítima. Quando começa a aparecer documento da ABIN, começa a aparecer imagem, aí já não quer mais investigar, né? A quem interessa isso? Então, eu quero só dizer que a produção, eu acho que o senhor está certo quando diz que precisamos nos unir. Isso é fundamental. Precisamos pacificar. Mais uma vez aí perdemos o contato com o senador Eduardo Girão, que entrava justamente na questão da unificação, da pacificação do país. É uma questão já muito debatida quando falamos aqui no painel CNN sobre a polarização política que o país
ainda vive. A gente, na sequência, vai retomar o contato, claro, com o senador Eduardo Girão, também com o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Já caminhamos, inclusive, para as considerações finais. Por favor, senador, mais uma vez, uma breve interrupção. Pode prosseguir. Não, rapidamente para concluir, eu acho que o debate é sempre bom, com respeito, como a gente está tendo aqui, a regra da boa convivência é o respeito. Todos nós somos Brasil, né? Queremos o bem do Brasil, mas a gente não pode colocar aí sim, mas é produtividade, esquece o que passou. Não, tem possibilidade de ter aí algo escondido que possa ser revelado, a gente tem que buscar. Nessa questão da produtividade, ok, tranquilo. Agora, a lei das estatais aí parece que o governo não precisa do Congresso, o Congresso não vale nada, vale para... exemplo foi lá no Supremo Tribunal Federal a decisão para abrir a caixa de ferramentas para que o Brasil tivesse de novo a politicagem, né, os cargos dados aí, e a gente já viu o que aconteceu no Mensalão, no Petrolão, que o brasileiro não aguenta mais esse tipo de abuso. Então a gente vai estar vigilante, fazendo o papel responsável de uma oposição, né, independente de presidente A, presidente B. Você vê que quem assinou essa CPMI, Carol e você da CPMM, não foi partido de Bolsonaro, não. São vários e vários partidos que estão querendo buscar a verdade, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo. Então, o foro ideal para isso é a CPMI, porque é mista, senadores e deputados, e eu acho que a gente vai ter grandes surpresas com essa instalação que o Rodrigo Pacheco ele vai ter que instalar. Já está travando a pauta aqui do Senado Federal, já tem vetos presidenciais desse governo e do outro governo que precisam ser analisados e está sendo procrastinado, postergado a leitura da primeira sessão do Congresso, que aí sim vai estar a CPMI, que é que o brasileiro de bem quer, que haja essa CPMI para que a verdade seja estabelecida, os culpados punidos por ação ou por omissão. Deputado, já caminhamos também aqui para as considerações finais e acrescento uma pergunta, caso instalada essa CPMI, ela pode surpreender? Bem, agora perdemos o contato com o deputado, que já caminhava ali para a consideração final. Sim. Agora lhe ouvimos, sim. Deputado, por favor. Então, olha o que nós assistimos nesse programa. Um indício para a sociedade brasileira que traz uma evidência de tudo que eu falei aqui, da motivação do 8 de janeiro. Não tem outra motivação, nenhum indício, nenhuma evidência. Segundo, as que participaram lá da depredação do desmonte, da tentativa de golpe à democracia, não aceitando a eleição de 60 milhões de brasileiros. Nenhum argumento, nenhuma evidência clara de algum indício de que alguém participou. Quando eles dizem infiltrados, eles não conseguem trazer um nome da esquerda. Vai ser só da extrema-direita. E se tu vai lá no presídio, você vai ver o histórico da pessoa, lá no município dele, lá no estado dele, o que ele fazia no período eleitoral, pós as eleições. Tu vai no vídeo dele, nas redes sociais dele, e toda a imprensa construiu. Então, CPMI é uma tentativa de diminuir o impacto da tentativa de golpe para retomar o tema de intervenção militar, de ditadura, e não aceitar o jogo democrático, que foi a derrota. Aceita a derrota, Girão. Vamos para frente. Segundo consideração é que, quando tu põe uma CPMI, as outras pautas, como reforma tributária, quanto que o povo brasileiro, empresariado, exige e requer? Reforma tributária nesse semestre. Vamos fazer a reforma tributária. Vamos fazer as mudanças que o país precisa, e crédito para o setor empresarial, gerar emprego e renda, cuidar da saúde, cuidar da educação. Essa é a pauta do Congresso. Querer fazer CPMI de tudo que nós já sabemos. E eles não conseguem trazer uma evidência com uma prova para motivar essa CPMI. Então, está claro para nós, está claro para a sociedade brasileira. É uma disputa política para quem tentar fazer oposição, e é tão emblemático isso que o Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, o ex-presidente Fujão, diz, vamos para cima, vamos instalar a CPMI para eu fazer discurso, senão eu não tenho discurso, senão o meu impacto contra
mim vai ser muito forte. Não, vamos governar. A democracia já escolheu. Derrotou Bolsonaro, derrotou o negacionismo, derrotou a desigualdade social e a miséria que produziu nesse país e produziu esperança. Vamos unir e reconstruir esse país e respeitar as urnas, a soberania popular e a democracia. Você temos aqui, por isso que gosto desse debate, Girão, você tem uma riqueza, é a defesa da democracia, que permite o senhor pensar desta forma, e eu, humilde parlamentar, deputado federal, o segundo mais votado de Santa Catarina, pensar desta forma. Mas vou continuar defendendo o direito do senhor pensar diferente que eu, e nós não precisamos se agredir, nós não precisamos se machucar, nós precisarmos nos respeitar. Vamos nos respeitar, vamos conviver democraticamente nesse país, porque o povo quer paz, quer prosperidade e quer democracia. Vamos reconstruir o nosso país. O espaço para essa diversidade de ideias é aqui no painel CNN. Agradecemos mais uma vez, senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, muito obrigada. Até uma próxima. Um abraço, Carol. Um abraço, deputado. E que a paz ela seja estabelecida, mas ela é um ato de justiça. Então, que a verdade possa vir à tona para que a democracia saia fortalecida. Deputado federal Pedro Czai, do PT de Santa Catarina. Deputado, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado. Meus 4 anos de teologia diz: a verdade vos libertará. E a verdade já está bem concluída do 8 de janeiro. Vamos esclarecer outras verdades com transparência, com ética, com muita honestidade e reconstruir o nosso país. Essa é a grande verdade. O povo quer um outro país reconstruído na paz e na prosperidade. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Girão, por esse diálogo que fizemos aqui de forma muito democrática e respeitosa. E vamos reconstruir o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada, senador. Por aqui, seguimos com Visão CNN.